É, hora do manual. Uma plebeia vira a mais nova estudante numa famosa academia para nobres. Tudo o que ela quer é uma vida tranquila, mas sem querer, o herdeiro do ducado de Lisantos se apaixona à primeira vista por ela. Ele tem um rosto inocente, mas é um gênio na magia que se destaca tanto pela aparência quanto por sua família. Ele só tem um defeito, pois sempre bate em qualquer coisa que o irrite, e a pobre garota precisará tomar cuidado com os rumores que o cercam. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje, amigos, não deveriam agir assim, e espero que aproveitem. A história começa em um quarto iluminado pelo luar, enquanto uma garota segura um rapaz e lhe pede um favor. Tudo o que ela quer é que ele seja dela e de mais ninguém, pelo menos uma vez. O rapaz continua a olhar para ela constrangido, sem ousar dizer uma única palavra. Então eles se unem em um beijo, mas um pensamento ainda não sai da cabeça dela, o pensamento de que ele é o herdeiro do duque, enquanto ela é uma simples plebeia. Ela acredita que tudo aquilo é a última vez, porque quando ele se formar na academia ele terá que deixá-la. Ela tenta com todas as suas forças construir um muro entre eles, mas o rapaz se pergunta constantemente por que ela está lhe rejeitando. Ele fica lágrimas nos olhos, e promete que fará de tudo para que ela nem pense em deixá-lo. A garota se chama Lia, que fica muito surpresa com esses sentimentos e não entende o que deve fazer, já que a formatura deles acontecerá em breve. Eles se conheceram pela primeira vez quando ela entrou na academia, onde tudo começou, e quando todos ao seu redor não acreditavam que ela pudesse passar no exame extremamente difícil, a considerando indigna. Eles continuam falando dela e comentam como a garota é bonita, enquanto se perguntam qual clube ela vai escolher. Um dos alunos nota que rumores se espalham rápido pela escola, mas pergunta se ela não perdeu o prazo de inscrição. O outro acredita que não, já que uma garota inteligente não cometeria um erro desse tipo. De repente tem um barulho alto atrás deles, e um de seus colegas de classe cai no chão gritando alto. O rapaz assustado diz que não correrá mais no corredor, e pede para ser desculpado. Mas a pessoa que ele esbarrou simplesmente passa sem prestar atenção nele, enquanto se aproxima dos outros alunos perguntando sobre a estudante transferida. A Academia Arena é nomeada em homenagem ao seu fundador, e ela também é a única instituição de ensino no Império Ragnar onde o status social não importa, já que tanto aristocratas quanto plebeus podem estudar lá. Mas para ser aceito na academia é necessário passar por um exame, e seus graduados costumam se tornar famosos em várias áreas graças aos seus talentos. O lugar também tem uma regra onde cada aluno é obrigado a se juntar a um clube. Essa regra também se aplica à pessoa que está atraindo toda a atenção, com todos comentando como ela passou facilmente pelo difícil exame de admissão. Apesar de sua origem, ela alcança resultados impressionantes, e sua beleza faz os corações de vários estudantes dispararem, se tornando rapidamente a protagonista dos rumores da academia. Ela fica na frente do quadro com os cartazes de vários clubes, reclamando que é muito difícil fazer essa escolha. Ela não pode acreditar que ainda não conseguiu fazer amizade com ninguém, e que ontem era o prazo final para a inscrição nos clubes. Ela acha que as atividades de um clube vai afetar suas notas, mas ela não pode simplesmente deixar de se inscrever. Lia olha ao redor desanimada, mas no fim ela decide aceitar seu destino. Ela caminha pelo corredor, mas acha que precisa de um pouco de ar fresco. Então ela vai para o pátio, e vê como todos ao redor estão se comunicando bem com seus amigos. Ela sabe que todos se conhecem desde a escola primária, mas ela só pôde entrar 5 anos depois, e agora ela não consegue se integrar aos grupos. Ela se pergunta se conseguirá fazer amizade com alguém, e de repente alguém lhe chama de surpresa. Lia grita de medo e cai no chão, e se vira para a pessoa que falou com ela. O rapaz pede desculpas por assustá-la, e pergunta se ela é a pessoa que ele está procurando há tanto tempo. A garota olha para ele desanimada e se pergunta de onde ele veio, enquanto o sujeito pergunta se o nome dela é Lia. Ela responde que não, o que deixa o rapaz muito confuso, mas então ele imagina que se enganou. Ele começa a explicar que a confundiu por causa de seu cabelo e olhos escuros, mas ela pergunta por que ele está procurando por Lia. Ele começa a sair, explicando que tem seus motivos, enquanto ela pensa que ele é completamente estúpido porque tem um nome em seu crachá. Ela se recupera do choque e percebe que alguém está procurando por ela. Então ela se pergunta por quê, pensando em voz alta que não conhece ninguém que possa precisar dela. Ela volta à academia, percebendo que foi tomar um ar fresco e encontrou um rapaz estranho, mas ainda não resolveu a questão do clube. Enquanto isso, um rapaz de cabelo rosa lhe segue, e ele acaba ouvindo ela. Ele dá um sorriso e tem uma ideia, então ele interrompe seu monólogo silencioso, lhe oferecendo para se juntar ao seu clube, que atualmente consiste em 2 pessoas. Lia se vira e vê cabelos ondulados e um rosa pálido, e seus olhos também são claros e brilhantes. Então o rapaz tira o formulário de inscrição e diz que ela pode colocar seu nome nele. Mas ela se pergunta se ele é realmente uma pessoa. A garota é cegada pela beleza dele, e só consegue se perguntar de onde vem um rapaz tão bonito como ele. Enquanto isso, ele se aproxima e pergunta se ela já se juntou a algum clube, então oferece de novo para que ela se junte ao deles. Lia nota como está vendo pessoas estranhas o dia todo, e diz em voz alta que o período de inscrição para os clubes já expirou.
O rapaz a olha surpreso, mas ele não guarda o formulário de inscrição. Depois de ouvi-la, ele sorri docemente e diz que a reunião do clube acontecerá amanhã. Ele se aproxima ainda mais, então diz que o prazo para inscrições é até hoje, então ela ainda tem tempo. Percebendo que ela não está prestando atenção nele, o estranho continua a pedir que ela assine. Lia continua a se afastar em outra direção, mas de repente ela sente alguém segurar sua manga. Se virando, ela vê olhos confusos, e o rapaz pergunta por que ela está indo embora. Ela lembra claramente que o prazo para se inscrever nos clubes expirou ontem, mas ele responde que essa regra se aplica aos clubes existentes, então ela só precisa escrever seu nome na caixa e eles formariam um novo clube. Lia acha que deve pensar sobre isso, já que talvez seguir em frente seja mais fácil que escolher aleatoriamente. Olhando de novo para o estranho, ela lembra que ele é uma celebridade da escola, então se ela se envolver com ele, a fadiga mental será sua companheira eterna. A garota só quer terminar a academia em paz, então ela recusa. O estranho diz que eles precisam de pelo menos 3 participantes e que tem apenas 2 incluindo ele mesmo, então ela poderia ajudá-los. Confusa, ela começa a gaguejar e não consegue perceber a tempo o que ele quer dela. Ela está completamente fascinada pela aparência dele, então Lee acaba assinando o formulário, e não pode acreditar que sucumbiu a um rosto tão doce. Enquanto isso, ele admite que está muito grato pela ajuda, e avisa ela da reunião de amanhã. Quando ele fica sozinho, o rapaz fala em como não pode acreditar que é tão difícil organizar um clube. O nome dele é Carlson, e criar um novo clube não é realmente uma tarefa difícil para ele. Ele está irritado com os admiradores que o seguem de clube em clube, então decidiu fundar o seu próprio. O boato de que ele quer abrir seu próprio clube também se espalha amplamente entre os alunos. Carlson e seu amigo Fior são os melhores alunos da academia, então participar do mesmo clube que eles poderia tornar os anos escolares muito mais fáceis. Fior se ressentia sobre como seu amigo não gosta de ninguém, já que isso é um grande problema para eles encontrarem uma terceira pessoa para criar seu próprio clube. Carlson descobriu os detalhes desagradáveis para se abrir um clube, então ele teve que fazer uma pesquisa, e ouviu falar de uma estudante transferida com excelentes notas que ainda não tinha se juntado a nenhum clube. Depois de receber a cobiçada assinatura, o rapaz volta para seu amigo e diz que conseguiu convencê-la usando seu charme. Carlson pensa sobre como não tinha ninguém que não mostrasse o menor interesse por ele, então quando ela recusou, ele entrou em pânico e sua verdadeira personalidade começou a aparecer. Ele pergunta perplexo se a nova estudante realmente tem uma visão tão ruim, se perguntando como ela pode recusar um rosto tão bonito. Chega o primeiro dia no clube, onde um Carlson irritado pergunta como é a visão dela. Mas Lia responde calmamente que sua visão é muito boa. Ela descobriu que o nome do rapaz que lhe convidou era Carlson, e nota como ele parecia gentil quando pediu para ela se juntar a eles, mas na verdade ele é famoso por ter uma personalidade ruim. Ela ouviu dizer que durante o treinamento com espadas, Carlson atacou uma pessoa com magia sem nem hesitar. Mas mesmo que o rapaz estivesse apenas fingindo para convencê-la a se juntar a eles, ele ainda não parece uma pessoa agressiva. A garota percebe que ele parece mais com um resmungão que um cara mau. Seus pensamentos são interrompidos por outro membro do novo clube, que se apresenta imediatamente. O rapaz pergunta se pode chamá-la pelo nome, sem usar qualquer título. Lia responde que sim, e ela cumprimenta de volta, dizendo que ele parece muito bonito. A garota está interessada em saber qual é o tema do clube deles, já que ainda não tem ideia do que farão. O rapaz responde rapidamente que eles só planejam relaxar nesse clube. Carlson explica que o clube não tem um tipo específico de atividade, então eles podem fazer o que quiserem, já que receberão pontos de qualquer maneira por ele destruir demônios. Ele explica a Lia que ela está ali apenas para fazer número, então ela deve ficar quieta. Fior nota que ele foi direto demais, já que essas palavras podem magoar uma garota. De repente, a nova aluna se levanta de seu assento e começa a se aproximar lentamente de Carlson, caminhando bem perto dele, e ela coloca a mão em seu ombro. Então, ela declara que ele é realmente o melhor. Ele rapidamente tira a mão dela de seu ombro, se levanta da cadeira e recua um pouco, ficando bastante vermelho. Ele grita e pergunta por que ela está o importunando, mas Lia explica que só está muito preocupada, então pede perdão. Ao ouvir que ela o chamou pelo nome, Carlson fica ainda mais preocupado, e olha para ela confuso por algum tempo. Desviando o olhar dela constrangido, ele avisa que ela não deve chamá-lo pelo nome. A garota pergunta como chamá-lo se não pelo nome, e conclui que quando ele a convidou tão sorridente para o clube deles, ele estava realmente fingindo. Decidindo não discutir mais com eles, ela se vira de repente e vai em direção às cadeiras. Vendo como ela está arrumando as cadeiras em fila, Fior pergunta o que ela está fazendo. Ela lembra a ele que disseram que o clube poderia ser um lugar para relaxar, então era isso que ela planejava fazer. Depois de terminar de arrumar as cadeiras, ela explica que vai dormir e se deita na cama improvisada, mas imediatamente nota o olhar de Carlson. Ela pergunta se ele tem algo a lhe dizer, então ele bufa contrariado, mas responde que não. A garota continua a olhar para ele curiosa, e depois ela respira fundo, passando uma mecha de cabelo pela mão, falando confiante que acha que ele tem algo a dizer. O rapaz, irritado,
garante que não está nem um pouco interessado nela, mas admite que ela está se comportando de um jeito muito estranho. Lia suspira relaxada e afunda na cama improvisada, enquanto Coulson continua a observá-la, mas ele tenta esconder seu interesse por tudo o que está acontecendo. Ele tenta fechar os olhos, mas a curiosidade é tão forte que ele não aguenta. Pulando da cadeira, o rapaz começa a falar sobre o que o está incomodando, e a garota percebe imediatamente que ele é alguém que não consegue conter sua curiosidade. Então ela decide lhe pregar uma peça, e lhe chama suavemente enquanto pede com o dedo para ele se aproximar. Coulson fica envergonhado de novo, mas ainda se aproxima dela, e se ajoelha para que ela possa lhe dizer algo no ouvido. Ela diz alguma coisa baixinho, e de repente o rapaz cambaleia para trás, acabando deitado no chão. Ele grita indignado que ela é louca, enquanto ela acha sua reação muito estranha. Ela percebe que ele é muito ingênuo, então é fácil de enganar, sorrindo para ele e garantindo que vai ter piedade. Mas Coulson corre e cobre a boca dela com a mão, dizendo para ela parar de falar assim. Ele diz irritado que se ela continuar desse jeito, ele mesmo lhe silenciará enquanto estiver na academia. Ela acha engraçado a indignação no rosto dele, então Lena decide brincar um pouco mais com ele. A garota passa lentamente a ponta de sua língua entre os dedos dele, e Coulson fica ainda mais vermelho, então se afasta e começa a perguntar abismado por que ela está fazendo isso. Vendo a reação no rosto dele, Lia percebe que não deveria acreditar nos rumores sobre ele. Em sua opinião ele não é um cara mau, já que é facilmente provocado. Coulson tenta se afastar dela para se recompor, e a garota lhe diz que sua mão é salgada como todos, o que significa que ele é uma pessoa como qualquer outra. Decidindo se divertir um pouco, ela explica que imaginava que a mão dele seria doce. Isso deixa Coulson completamente desorientado, e o rapaz não consegue dizer uma palavra por algum tempo. Lia observa sua reação com prazer, e nota que já está se divertindo. Ela decide que ele precisa ser provocado com mais frequência para que ele entenda com quem está lidando. Fiore está observando tudo o que está acontecendo, e ainda está tentando entender o que eles estão fazendo. A academia é baseada na crença de que todos são iguais perante o aprendizado, e por essa razão é estritamente proibido mencionar seu status social no território da academia. Isso é o que Lia mais gosta quando decide entrar na instituição. Agora, ela encontra um novo sofá na sala do clube, e quando pergunta o que é aquilo, Coulson pergunta se ela não sabe que aquilo se chama sofá. A garota fica interessada em saber por que ele tem o símbolo do Duque Lizantus, e mesmo que já soubesse que as regras não são totalmente seguidas, ainda está surpresa com essa clara ostentação de status. O rapaz interrompe seus pensamentos, e diz que se deitar no sofá é muito mais confortável que em cadeiras duras. Lia decide provocá-lo de novo, então diz que ele falou isso em um tom como se importasse que ela estivesse deitada em cadeiras duras. Ele pergunta se ela realmente vai continuar zombando dele, mas ela responde que está fazendo uma pergunta muito séria. O rapaz diz que desde o primeiro encontro, ainda não consegue entender o que passa na cabeça dela. Lia acha ele muito fofo, e quer ver mais de suas emoções. De repente seu rosto muda, e ele diz que também está curioso para saber se ela encontraria a resposta se ele partisse sua cabeça ao meio. Mas Lia não tem medo, e pergunta se ele realmente quer tentar fazer isso. Percebendo que sua ameaça não fez efeito, ele responde que não e depois se vira para a janela. A garota acha sua ameaça muito entediante, e se ele já começou, deveria pelo menos continuar a conversa na mesma direção. Ela se senta na frente dele, e diz que dessa vez prefere ler um livro. O rapaz olha para ela com raiva, enquanto ela pergunta o que aconteceu. Coulson se move um pouco para o lado, e pergunta por que ela se sentou na frente dele. Mas ela pergunta onde deveria se sentar, já que o sofá é o lugar dele. O rapaz abaixa a cabeça cansado, e diz que não sabia que ela se importava com a propriedade de alguém. Ouvindo essas palavras, a garota imediatamente corre em direção ao sofá, gritando que já que podia se deitar nele, ela faria com prazer. No sofá, Lia passa algum tempo tentando entender como era a sensação. Ela percebe que se sente como se estivesse em uma nuvem, notando como o sofá é tão macio e confortável. Lia nem tenta esconder sua alegria, e sorri alegremente enquanto acaricia o sofá admirada. Se virando para a mesa, ela nota que o rapaz está rindo, e pergunta por que ele está se divertindo tanto. Coulson pergunta se ela gostou tanto de um sofá. Ela se vira tentando parecer indiferente, e diz que é possível sentar nele. O rapaz explica que dessa vez a cabeça dela permaneceria intacta, já que ele podia facilmente ler seus pensamentos agora. Então Lia se culpa por ter relaxado. Ela ouve um estalar de dedos, e depois um cobertor macio aparece sobre ela. Ela pergunta por que ele está sendo tão gentil com ela a ponto de conjurar um cobertor, mas ele apenas pede para ela ir dormir. A garota pergunta se ele realmente gosta de quando ela respira em seu ouvido, e achando que essa provocação não era o suficiente, diz que talvez ele gostasse de sua língua. Lia imediatamente vê a reação dele, e decide que ela pode parar por enquanto. Coberta com um cobertor macio, ela nota que Coulson é na verdade fofo, e não é nada do que diziam. Ela acha que ele lembra muito de um grande gatinho rosa, e para ela, ele é como um gato que desconfia dos estranhos ao seu redor. Lia sorri arrogantemente,
e sugere que finalmente o entende. Quebrando o silêncio, ela diz que gostaria de pedir desculpas por não ter entendido tudo de imediato. Mas ele pergunta sobre o que estão falando, então a garota explica que tinha ouvido todos os tipos de rumores, mas agora sabe que ele não poderia ter matado uma pessoa antes de entrar na academia. Então, ela conclui que foi muito precipitada em suas conclusões. No dia seguinte, Lia percebe que tinha dormido de novo, e acha que esse foi o período de adaptação mais maravilhoso de sua vida. De repente, a porta se abre ligeiramente. Ela olha rapidamente para quem entra, se perguntando quem poderia estar vindo. Coulson estava na porta, e Fior pergunta ao amigo por que ele não entra. Mas vendo a garota dormindo atrás da porta, ele entende tudo imediatamente, e Coulson começa a sussurrar. Fior pergunta o que tem acontecido com ele ultimamente para estar tão estranha. Notando o olhar irritado de Coulson, ele pergunta se Lia realmente o incomoda tanto. O rapaz não está disposto a responder às perguntas, mas seu amigo não para, e pergunta por que ele se importa tanto com ela. Incapaz de aguentar, Coulson responde que ele está enganado, e trata ela desse jeito apenas porque ela se transferiu recentemente para a academia. Quando Fior pergunta quanto tempo esse período de adaptação durará, ele responde que planeja tratá-la assim por apenas uma semana. Ele explica que durante esse tempo, ele só será cuidadoso com ela para que ela não fuja deles. Enquanto isso, a garota finge estar dormindo, mas ouve a conversa. Ela acha que ele está muito preocupado que ela possa acordar, então ele não tem intenção de entrar. Quando ele passa por ela, ele nota suas pernas descobertas, então decide cobri-las com um cobertor para que não congelem. Lia decide que não pode deixar isso assim, então ela imediatamente se levanta e olha cuidadosamente nos seus olhos. Ela sorri maliciosamente, então pergunta por que ele decidiu cobrir suas pernas. O rapaz imediatamente tenta se justificar, dizendo que ela entendeu tudo errado, enquanto ela pensa que ele deve ter passado por uma cirurgia para remover as asas de anjo. Ele pergunta sobre o que ela está falando, então ela responde que ele é um anjinho. Fior nota que ela só gosta de zombar dele, e Lia diz que está apenas brincando, mas admite que ele realmente a trata bem. Confuso, Coulson caminha irritado em direção à mesa dizendo para continuar dormindo, mas Lia se acha que não pode parar, já que ela realmente gosta de sua reação. Se espreguiçando relaxada no sofá, ela explica que acordou de bom humor, então decide ler um livro. Se virando para Fior, ela nota que ele também está lendo um livro. Ela já tinha ouvido muito sobre Coulson, mas não se sabia nada sobre Fior. O rapaz é o segundo mais popular depois de Coulson, e ambos estão no último ano. Ela sabe que ele sempre parece amigável e sorridente, mas ao mesmo tempo há algum tipo de segredo com ele. Lia nunca notou nenhum defeito nele, então ela decide tentar zombar dele também. Se aproximando da mesa, ela pergunta o que ele está lendo, e ele responde que está revisando material que ainda não tinha sido dado. A garota nota que ao contrário de todas as expectativas, ele responde de forma bem honesta, mas ele não entende o que ela quer dele. Lia então tira o sapato dele, jogando para o canto mais distante da sala, entre o armário e o vaso. A garota nota que conseguiu marcar seu gol imaginário. Ela se lembra de quando seus pais zombavam dela de várias coisas diferentes, e se lembra disso porque era divertido. Lia rapidamente pede desculpas a ele, e diz que irá buscar o sapato imediatamente, e ele nota que ela faz isso quando fica entediada. Fior pergunta se ela realmente vai jogá-lo pela janela, mas ela responde que não é tão mimado. Coulson está sentado em uma mesa separada, e ele assiste a tudo o que acontece indignado. A garota traz o sapato de volta, perguntando se por acaso o príncipe de cabelos dourados tinha perdido o sapato, o que faz ele perceber que ela é muito alegre e despreocupada. Se ajoelhando, a garota se oferece para colocar o sapato de volta no pé dele, como um meio de reconciliação. Mas Coulson de repente pula e interrompe sua conversa casual. Lia olha para ele, e pergunta se eles dois estão mesmo lhe incomodando. O rapaz pergunta se Lia não tem nenhum orgulho, mas ela pergunta com medo por que ele está dizendo isso já que não tinha feito nada de errado. Coulson explica que ela se ajoelhou facilmente, e ordena que ela se levante do chão imediatamente. Lia nota que é apenas uma brincadeira, já que ela se ajoelhou para pedir desculpas por suas provocações, e não pode acreditar que ele ficou tão zangado por algo tão pequeno. Depois da reunião no clube, Coulson e Fior descem pelo corredor da academia, e seu amigo fala que não tem período de adaptação. Ele consegue parar Coulson com a frase de que o está forçando a ir à secretaria. Fior não para de perguntar o que ele tem, e pergunta por que aquela garota tem tanto poder sobre ele. Mas ele se vira e olha com raiva para seu amigo, fazendo ele parar. Fior não entende o que está acontecendo, e para alguns metros dele. O rapaz respira fundo e entende tudo, então resolve deixar para lá, já não importa o que ele diga, a garota os deixará de qualquer maneira. Várias semanas se passaram desde que ela entrou no clube, e ela nota que quando se transferiu para a academia nem imaginava que tudo acabaria assim. Ela se sente muito bem, e não pensava que se divertiria tanto. Mas tem um único problema, que virou a principal dificuldade de estar na academia. O contato com Coulson e Fior, as pessoas mais influentes da academia, faz com que surjam inúmeros rumores.
Ela nota como é uma situação difícil quando se está em um espaço político fechado como a academia. Ela foi extremamente cuidadosa, e até se escondeu quando ia para a sala do clube, mas fora daquelas paredes ela é cercada por colegas que a consideram indigna de estar perto dos rapazes. Eles a chamam de duas caras, e perguntam se ela é o percevejo grudado em Coulson e Fior. Mas uma garota diz que são apenas rumores, já que ninguém em sã consciência levaria uma mulher tão feia pro clube. A garota aponta o dedo para ela dizendo que ela nunca esteve perto de Coulson e Fior e nunca estará. Lia acha que é óbvio porque ela se permite fazer isso. Ela nota seu uniforme sem nenhuma ruga, e apesar de ter o mesmo desenho dos demais, ele é claramente feito de tecidos caros, e ele também tem um broche de um mestre famoso. Ela sabe que nos olhos dessas pessoas tem um sentimento de superioridade. Lia percebe imediatamente que essas crianças são aristocratas, então diz que infelizmente, os rumores são verdadeiros. A garota grita se ela realmente não entende do que está falando, e se ela realmente pensa que pode atrair a atenção de Coulson e Fior. Ela continua e diz que ela deveria perceber que a diferença entre elas é maior que entre o céu e a terra. Lia nota que tem algum mal-entendido, mas se a garota soubesse que Coulson abordou primeiro, provavelmente ela teria lhe esbofeteado. Ela logo percebe que essa questão não pode ser resolvida facilmente, mas ela ainda quer tentar. Fazendo uma expressão doce, ela admite que não merece os dois, mas explica que ela não se juntou ao clube porque queria se aproximar deles. A garota responde que nunca acreditaria nessa bobagem, mas exige saber por que ela acabou no clube. Então, segurando uma caneta com uma cara inocente, Lia explica que foi só por causa dos rostos deles, já que toda a academia reconhece sua beleza. Então ela pergunta como ela não teria se juntado com os dois tendo rostos tão bonitos. Os garotos acham que faz sentido, mas eles recebem um golpe na cabeça. A garota insiste que ela não é ninguém, e diz irritada que é impossível fazer uma amizade descompromissada com aristocratas que influenciam a sociedade, o comércio e as relações internacionais, então ela nunca acreditaria nisso. Então ela aponta o dedo para ela de novo, e pergunta se Lia realmente acredita nas regras da academia, porque ela não se importa com elas de jeito nenhum. Ela acha que Lia tenha sido enganada pela permissão Coulson e pela gentileza de Fior, mas deixa claro que nenhum deles está no nível dela. A garota se aproxima ainda mais, dizendo que ela será apenas uma memória de escola, nada mais e nada menos. Apontando o dedo para seu ombro, uma colega de classe diz que ela deveria saber seu lugar. Lia nota que a garota está agindo de maneira mais infantil que ela tinha imaginado. Ela pisca e diz que entende, mas pergunta se ela sabe o seu lugar. Essa pergunta enfurece muito a garota, que pergunta irritada o que ela quer dizer com isso. Ela sugere que Lia não entende com quem está falando, e talvez não tenha ouvido falar do Conde de Cristia, e todo o ouro da região está sob o controle de sua família, então essa é a grande diferença entre os mundos dos plebeus e dos aristocratas. O outro começa a dizer que ela deve conhecer o nome da família de Andrew, já que são viscondes. A garota diz que ela deveria entender que todos eles são de famílias influentes, então ela deveria obedecer se não quisesse que eles transformassem sua casa e tudo ao redor em um campo aberto. Então, ela ordena que ela se ajoelhe como um sinal de que realmente aprendeu essa lição moral. Lia acena com a caneta e explica que precisam esclarecer algo depois de listar todos os nomes delas. A garota olha para ela com raiva de novo e pergunta o que ela está planejando. Lia simplesmente se levanta de seu assento e passa por elas, então a garota pergunta de novo se ela tem memória curta. Ela sugere que Lia bata a cabeça no chão dizendo os nomes delas todas as noites para se lembrar de ter respeito, mas de repente Lia passa rápido e entra em uma posição de corrida, cheia de autoconfiança em suas habilidades. Ela começa a correr deles, e eles tentam pegá-la, mas Lia percebe que eles nem sabem como correr. A garota corre imediatamente para a sala dos professores, onde a caneta mágica reproduz todo o diálogo deles. Um dos professores diz que já ouviu o suficiente, e admite que essa informação o chocou muito. Ele acrescenta que foi uma sorte ela ter um dispositivo de gravação em mãos durante o ataque, porque caso contrário, eles poderiam ter saído impunes. Lia agradece e diz que estava muito assustada, mas precisava contar tudo. Ela diz que acredita sinceramente nos mandamentos estabelecidos pelo fundador da academia, e que as regras devem ser sagradas para todos os alunos. Os professores não podem acreditar que tem uma aluna tão altruísta, e ela nota que tudo acabou bem para ela. Lia sabia que ao enfatizar as regras ela seria vista como uma aluna exemplar, e ao mesmo tempo os estudantes seriam vistos como pessoas sem respeito pela academia. Ela percebe que estar no clube naturalmente atrai muita atenção para si mesma, e essa não é a atenção mais agradável. Mas de qualquer forma ela não tem outra escolha agora. Se aproximando da porta do clube, ela tenta se acalmar e garante que está tudo bem, já que já está acostumada com isso. De repente ela quase cai, e pensamentos sombrios começam a passar por sua cabeça, e uma voz diz que ninguém pode tocá-la agora já que está protegida na academia. Ela se sente completamente inquieta, mas tenta se levantar para conseguir entrar na sala onde pode ficar sozinha. Ao entrar, Lia primeiro se envolve em um cobertor e decide se acalmar um pouco antes de se levantar. Se enrolando ainda mais, ela de repente cai em um sono terrível que sempre lhe atormenta.
Em seu sonho ela vê seu pai e sua mãe junto com ela, tentando acordá-los para fazer um piquenique com eles como antes. Quando ela tinha 10 anos, a desgraça bate à sua porta, e seus pais adoecem com uma doença que não pode ser curada. Então, ela começa a estudar botânica médica para ajudá-los. A garota não desiste e repete o que aprendeu todos os dias, esperando um dia encontrar a resposta um dia, e achando que não deve perder a esperança. Ela escala as montanhas em busca de flores raras, sempre pensando que deve fazer o seu melhor. Cada vez que volta para casa alegre, ela corre para tentar um novo método para curar seus pais, acreditando firmemente que seus esforços um dia valerão a pena. Mas ela só vê seus pais piorarem. A garota coleta ervas medicinais em vão, suplicando com todas as suas forças. Mas todas as suas esperanças são destruídas, e seus pais deixam esse mundo graças à doença. Depois do funeral de seus pais, ela se tranca em seu quarto, se recusando a encontrar ou conversar com alguém. Um ano de luta contra o desespero passa, mas em algum momento ela percebe que sua tristeza foi por causa da sua esperança. Ela percebe que fez o seu melhor para não desistir, mas isso não a levou a lugar nenhum, então não deveria ter nutrido tantas esperanças. Ela realmente gostaria de dizer a si mesma naquela época que deveria ter vivido como se não houvesse esperança para eles, já que o desespero por si só já era suficiente. Então, agora ela não tem motivos para ficar chateada porque Coulson e Fior são aristocratas e ela é uma plebeia, já que não espera que a relação dure muito tempo de qualquer forma, e essa é a dura realidade. Quando sai debaixo do cobertor, ela decide que não deve mostrar suas fraquezas para outras pessoas, já que as pessoas do clube só são suas amigas dentro das paredes da academia, onde a importância de status é apagada. Ela entende que não poderá continuar com eles quando seus estudos terminarem, então não tem razão para manter um relacionamento que está condenado a acabar. Lia percebe que no futuro terá que lidar com todos os problemas sozinha. A única razão para ela ter conseguido se adaptar à academia foi porque ela inesperadamente os conheceu e se juntou ao clube. Tentando afastar os pensamentos desagradáveis, ela rapidamente sacode a cabeça, e percebe que uma gravação de áudio não será suficiente. Ela imagina que será necessária ajuda externa para aplicar a punição. Sem pensar muito, ela vai em busca de Fior, e encontra ele em um dos corredores da academia. Ela o segue, dizendo que precisava falar urgentemente com ele. O rapaz diz que está um pouco ocupado, então não vai ter tempo para cumprir as instruções. Mas Lia rapidamente corre até ele, e pergunta se ele realmente acha que ela é mais uma de suas fãs. Fior finalmente vê quem está pedindo ajuda, então ele decide parar e ouvi-la. Ela explica que não veio para consultá-lo, mas com um pedido muito específico. Naquela mesma noite, Fior transmite todas as suas palavras ao seu amigo, e ele responde que lidarão com aquele trio. Fior acha que a garota se juntou ao clube deles porque ficou impressionada com a beleza de seu amigo, mas Coulson se pergunta se isso é realmente verdade, já que nunca se pode dizer o que ela está pensando de verdade. Ele fica vermelho toda vez que pensa que ela realmente gosta de seu rosto, e se vira para que Fior não veja isso. Fior responde que se ele está tão preocupado com isso ele precisa ouvir a gravação de áudio, mas acrescenta que de qualquer forma, os rumores estão circulando pela academia, e estão se espalhando ainda mais rápido porque estão pensando em expulsar alunos. Então Fior diz que no dia seguinte todos na academia saberão. Mas Coulson não ouve de jeito nenhum, e só consegue pensar que a garota realmente gosta de seu rosto. Ainda constrangido, o rapaz fala que quando a conheceu pela primeira vez, ela não foi afetada por sua beleza, já que ela agia como se não estivesse nem um pouco interessada nele. Mas Fior lhe diz severamente que não tem intenção de discutir esse assunto com ele. Ele pergunta se Coulson pode parar de ficar vermelho, mas o rapaz manda ele calar a boca. Coulson sabe que ela o provoca de propósito e lhe diz várias coisas com uma expressão insolente, mas Lia sempre o faz se sentir melhor por estar perto dela. Ele entende que tudo isso tem um motivo, e que tudo faz parte de algum tipo de plano dela. Ela pensa em como ao lado dela seu humor está sempre no auge, apesar das várias circunstâncias difíceis em sua vida. As provocações diárias ferem seu orgulho e sempre o pegam de surpresa, mas Lia também não tem medo algum de se aproximar dele, mesmo com os rumores. Ele é constantemente atormentado por perguntas sobre o que ela pensa quando brinca com ele, e o que sente ao vê-lo todos os dias. Mas Fior interrompe seus pensamentos e diz que parece que ele está atraído por ela. Coulson pergunta o que deve fazer nesse caso, e sabe que ele está certo. O rapaz pensa por um momento e continua a olhar Coulson preocupado, então diz em voz baixa que Lia teria que suportar sua obsessão. Coulson se pergunta quando ele começou a se importar tanto com ela, mas presume que tudo aconteceu no primeiro dia, quando ela se deitou de forma tão descarada no sofá improvisado. Naquele dia, quando ele voltou para o dormitório, ele continuou pensando na maneira como ela estava deitada, com sua aparência desleixada e suas pernas quase descobertas, e percebe que aquele sentimento estranho dentro dele é algo que terá que enfrentar. Ele não consegue se livrar da imagem dela em sua mente, e mesmo quando ela não está por perto ele se pega pensando nela, em como ela mexe com suas emoções de uma maneira que ninguém mais consegue. Ele sabe que está se apaixonando por Lia, mas tem medo de admitir para si mesmo.
Ele teme que se permitir esses sentimentos crescerem, ele acabará machucado quando ela partir no fim dos estudos. Mas ao mesmo tempo, ele não consegue evitar o desejo de estar perto dela, nem de ouvir sua voz ou de vê-la sorrir. Coulson sabe que tem que fazer algo a respeito, mas ainda não sabe exatamente quando isso desapareceria. Na mansão dos Lysantous, Coulson usou a magia de movimentação no espaço, que é considerada um feitiço bastante complexo que consome uma grande quantidade de mana. Ele visitou a mansão de sua família, e mesmo que um mago comum tivesse medo de tentar ou perdesse a consciência depois do teleporte, mas felizmente Coulson possui um talento mágico incrível, e não pertence à categoria de magos fracos. O mordomo vem imediatamente perguntando quem ousou invadir os aposentos do jovem mestre. Ao ver o futuro herdeiro do ducado, o mordomo começa a perguntar o que ele está fazendo ali tão tarde, mas o rapaz pede que lhe traga um cobertor, então o mordomo imediatamente faz uma reverência e decide trazer o que ele precisa. Decidindo não argumentar sem motivo, ele diz que isso precisa ser feito o mais rápido possível, e o homem rapidamente sai da sala. O mordomo não percebeu de imediato o que exatamente o jovem mestre queria, então ele sabe que deve se apressar. De repente, ele imagina que o cobertor é para outra pessoa, e não para o próprio jovem mestre. O homem percebe que Coulson precisa de um pano para cobrir um corpo, e depois decide informar o duque para que ele possa cuidar disso. Enquanto isso, Coulson examina seu quarto cuidadosamente e nota um grande sofá luxuoso, decidindo que isso será mais que suficiente para ela se deitar com calma. Então ele começa a lançar um feitiço de teleporte de novo. Apenas magos de alto escalão podem usar magia espacial, e itens pequenos e grandes podem ser armazenados nela, dependendo da capacidade mágica da pessoa. Acontece que Coulson foi o gênio que usou esse tipo de magia para entregar o sofá à academia naquele dia. Ele estava preocupado se ela usará o sofá se ele o levar para a academia. Ele imagina como ela se sentará e ficará feliz nele, mas ainda está preocupado se ela vai gostar do presente. O rapaz imagina que será muito melhor que juntar cadeiras para se deitar nelas, e além disso o sofá é feito por um artesão habilidoso, então deve ser muito confortável. Coulson assume que se ela estiver com um cobertor, também poderá tirar uma soneca mesmo sob os raios do sol. Ele fica envergonhado pensando que ela pode sorrir para ele de novo em gratidão pelo novo lugar para dormir. Mas percebe que não está pensando nisso de maneira objetiva e lembra que não é dele que ela deve gostar, mas sim do sofá e cobertor, já que ela o irrita demais. Ele acha que se ela ficar confortável ele finalmente parará de pensar nela, então se for rápido ele parará de se preocupar. Ele espera que ela seja imensamente grata a ele, o que significa que ela vai parar de zombar dele. Na época Coulson achou que se não prestasse atenção nela, tudo desapareceria sozinho, mas agora ele não consegue entender por que ela ainda continua a mexer com seus nervos. Seu coração bate descontroladamente, e ele não tem nenhum controle sobre isso, o que o irrita bastante. A garota continua a preencher todo o espaço ao redor dele, mesmo que ele se esforce para se livrar da atenção dela. Ele nota que todos os dias ela decide que precisa provocá-lo em alguma hora. Lia repetia o mesmo suspiro em seu ouvido, o que deixava o herdeiro do duque extremamente envergonhado. Um dia, ele de repente se levanta e pede que ela pare de fazer isso com ele, mas ela pergunta o que ele quer dizer. Ele parece irritado, então ela se desculpa e diz que não fará isso de novo, já que nem imaginava que ele não gostava. Ela continua a se desculpar com ele notando como Coulson parece sério, mas ele não consegue afastá-la ou ver ela triste, então explica que ele só estava brincando. Ele lembra que é provocado todos os dias, então explica que também decidiu zombar dela fingindo estar irritado. Na época, ele não entendeu porque não conseguia afastá-la, mas agora ele sabe. No dormitório feminino, Lia acabou de acordar e percebe que teve outro pesadelo. Ela não sabe se tem sentido em tentar se animar ou se deve simplesmente ficar triste. De repente, alguém bate na porta, e ela pensa que pode ser alguma pessoa entregando panfletos. Ela quer muito fingir que não está no quarto, mas as batidas não param, então ela reúne sua força, saindo da cama e caminhando em direção à porta com os olhos sonolentos. A garota tenta entender quem está na frente dela, e depois vê uma silhueta familiar. Quem está atrás da porta não é outro senão o herdeiro do duque, Coulson Lysantous. Ela percebe que está de camisola, então Lia tenta fechar a porta, segurando ela com força para que o visitante inesperado não possa entrar. A garota tenta entender se está mesmo em seu quarto ou se está sonhando. Ela acha que foi sua imaginação, então Lia abre um pouco a porta esperando não ver ninguém. Mas ele ainda está parado do lado de fora esperando que ela lhe deixe entrar, então ela bate a porta de novo. Lia tenta acordar completamente para que possa pensar melhor. Ela também fica constrangida por Coulson ter chamado ela pelo nome já que isso nunca tinha acontecido antes. Ela abre a porta pela terceira vez e pergunta se aconteceu alguma coisa, mas ele fica envergonhado. Lia tenta entender por que ele está quieto já que é uma pergunta simples, e também por que ele está tão nervoso. Ela sabe que ele ainda é como uma celebridade, e se forem vistos juntos terá muitos problemas, então ela o agarra rapidamente e o puxa para dentro de seu quarto. Isso choca ainda mais Coulson, que não consegue explicar o que está acontecendo. De repente, ele percebe que está mesmo no quarto de Lia. A garota começa a perguntar por que ele veio tão de repente,
e se eles realmente estão em apuros. Ele continua quieto e constrangido, e olha para como ela segura sua mão. Lia solta sua mão rápido, já que provavelmente ele não gosta. Mas para surpresa dela, Coulson se vira para esconder sua expressão e responde que não se importa se ela o toque ou chame pelo nome. Lia de repente começa a entender tudo e percebe que ele é um cara legal. Ele diz que ela pode chamá-lo de Coulson, em vez de continuar falando de cabelo rosa. Para Lia, Coulson se transformou de repente em um gato rosa, e ela fica surpresa ao perceber que ele gosta dela a ponto de permitir essas coisas. Ela se pergunta por quê, já que não faz muito tempo desde que se conheceram. Ela pensou que ele odiava quando ela o provocava, mas aparentemente era o contrário. Lia não vê nenhum problema de um cara bonito como ele gostando dela, mas essa não é a primeira vez que ela experimenta algo assim, então se ele quiser ser mais próximo dela que apenas um amigo, ela terá que mantê-lo longe, já que expectativas só deixam cicatrizes. Mas a garota sorri para ele e diz que gosta bastante de seu nome abreviado. O coração dele dispara com isso, e ele quer gravar sua voz para ouvi-la todos os dias. Lia vê o quanto ele está vermelho, então ela imediatamente o chama pelo nome Cal. Coulson não pode acreditar que ela disse isso tão facilmente, enquanto ela decide provocá-lo mais. Ela diz que é estranho chamá-lo pelo primeiro nome, e se aproximando ainda mais, ela repete de novo enquanto continua observando sua reação. Ela toca gentilmente sua bochecha, e pergunta com uma voz suave se o que ela disse estragou o humor dele. Coulson olha para ela, mas de repente sua expressão muda. Lia nota isso, mas não tem ideia do que aconteceu. Então, o rapaz menciona seus olhos vermelhos e pergunta se ela chorou a noite toda por algum motivo. Ela se vira e diz que não, enquanto Coulson pensa que seu rosto está parecendo de um fantasma. Irritado, ele pergunta se é realmente por causa dos rumores que estão circulando, enquanto garante que ele não tem nada com que se preocupar, e o lembra que se ele continuar fazendo caretas seu rosto ficará feio. Coulson fica chocado com a palavra feio, mas na verdade ela pensa que não importa o que ele faça, ele ainda continuará bonito. Ele suspira frustrado, mas garante para ela que cuidará de tudo, então ela não deve se preocupar ou chorar. Essa declaração pega Lia de surpresa, então ela fica sem reação, notando como ele é fofo se preocupado com ela. Mas ela não precisa disso, lembrando como já resolveu tudo. Enquanto isso, Fior lembra do que conversou com Lia no dia anterior. Ela lhe entregou uma cópia da gravação pela caneta mágica, e explica que o original foi deixado na sala dos professores. Ele entende rapidamente o que ela está tentando fazer, ficando surpreso com a inteligência dela. Ela pede que use a cópia para que rumores se espalhem por toda a academia. Fior fica muito satisfeito com a inteligência da nova membra do clube, e reconhece que é uma óbvia discriminação de status na gravação, mesmo proibido. Já tinha bastantes estudantes insatisfeitos, então eles são obrigados a lidar com essa questão. Ele nota que como os professores estão cientes do que está acontecendo, a expulsão é apenas uma questão de tempo. Ele nota que embora Lia tenha entrado recentemente na academia, ela já está bem familiarizada com suas leis. Mas ele também sabe que isso ainda não é suficiente. Fior reconhece que Lia é inteligente, então ela deve saber que uma plebeia poderia desaparecer sem deixar rastros nas mãos dos nobres. Mas agora isso não seria um problema para ela, já que ela se tornou objeto da atenção de Coulson. Os rumores se espalham rapidamente pela academia, e todos discutem como os 3 aristocratas que importunaram a plebeia foram expulsos. Muitos estão interessados no que está acontecendo na academia. Uma das alunas se pergunta por que um dos pais não conseguiu subornar a academia, e confessa que achou que o máximo que iria acontecer seria uma suspensão. Ela menciona que o próprio diretor se envolveu no assunto. O outro aluno fica surpreso que até o diretor teve sua palavra, já que ele nunca tinha se envolvido nos assuntos da academia antes, o que significa que a questão se tornou muito séria, e devem ter usado os 3 como exemplo. Mas tem uma coisa ainda mais assustadora, e mais rumores correm sobre como as famílias do trio colapsaram da noite para o dia graças a acidentes relacionados aos seus negócios. Enquanto os trabalhadores estavam fora, aconteceu um terremoto, fazendo com que todas as minas desmoronem, e o navio de uma das famílias foi pego em uma tempestade desconhecida e afundou, além de um estranho incêndio cercando os armazéns e destruindo todo o estoque armazenado por vários anos. Lia também pensa sobre essas notícias, e agora ela está sentada sozinha na sala do clube. Ela entende que uma terrível catástrofe aconteceu, e a culpa é dela, desde a simples expulsão de alunos até a queda de toda uma família. Mas por outro lado, ela não precisa mais se preocupar com a possível retaliação dos estudantes. Mas ela fica desesperada porque agora tem rumores por toda a academia de que se alguém se aproximar dela, certamente terá problemas. A garota está indignada, já que já não tem amigos, e agora todos pararam de falar com ela de vez. Fior fala que não importa, já que ela sempre está na sala do clube de qualquer maneira. Lia nota que é verdade, e pensa em como sua vida continua igual, já que ela não se comunicava com seus colegas de classe. Mas ao mesmo tempo ela nota algo que mudou bastante em sua vida, pois agora Coulson frequentemente começa a mostrar atenção a ela,
e de repente ele aparece com uma flor, dizendo que assim que viu a rosa ele pensou nela. A garota olha para ele, ainda tentando entender por que ele mudou sua atitude em relação a ela de forma tão dramática. Lia está grata por ele estar pensando nela, mas acha não deveria ter arrancado uma flor só para mostrá-la a ela. Coulson fica completamente depressivo, então ela resolve acrescentar que já que ele já tinha colhido a flor, precisam colocá-la em um vaso, já que assim durará por muito mais tempo. Coulson se anima imediatamente e anuncia alegre que vai buscar um. Ele imediatamente lança uma magia de teletransporte, e Lia pergunta a Fior por que ele está lançando feitiços só para pegar um vaso. Mas Fior acha que ela não deve se preocupar com ele, mas sim com ela mesma. A garota percebe que desde a última reunião, Cal se tornou ainda mais aberto e simpático com ela. Não importa o que ela lhe diga, ele sempre sorri e tenta agradá-la, e ele já lhe trouxe 5 cobertores coloridos. Sempre que Lia recebe um novo presente ela fica realmente feliz, e lembra que é normal fazer isso na idade deles. Ela não quer repreendê-lo por colher as flores, e também espera que eles permaneçam amigos o maior tempo possível. Fior pergunta se ela também o considera seu amigo mesmo que ele não lhe dê flores, o que ela responde que sim, enquanto Coulson olha para ele irritado. De repente ele se transforma em um gatinho fofo e chateado de novo, e a lembra que conhece ela há mais tempo que Fior, o que significa que eles são muito mais próximos, mas ela lembra que todos se conheceram no mesmo dia. A garota pergunta se realmente tem alguma diferença, mas ele responde nervoso que tem uma grande diferença para ele. Ele se ajoelha na frente dela e pergunta qual dos dois é mais importante para ela. Ela sabe que se responder a essa pergunta estará imediatamente em apuros, então, ela responde que não importa quem ela escolha. Coulson fica ainda mais constrangido com isso, e pergunta freneticamente se é realmente verdade. Lia tenta corrigir a situação dizendo que estava apenas brincando, mas ele comenta a sério que não é nada engraçado. A garota pensa que ele está levando suas palavras muito a sério, mas mesmo assim ele parece muito simpático para ela, e diz que ambos são muito queridos para ela. O rosto dele se contorce em uma expressão terrível de indignação, e ele parece um gatinho infeliz de novo. O rapaz está completamente insatisfeito com a resposta dela, enquanto ele continua repetindo suas palavras de que ele é apenas um amigo. Ela precisa parar isso, então pergunta se ele realmente quer algo mais. Mas Coulson imediatamente entra em pânico e fica constrangido, gritando que não pode nem pensar em se tornar mais que apenas amigos ou de se casar com ela. Lia fica surpresa em como ele teve tempo de pensar em casamento tão rápido. Decidindo acalmá-lo, ela diz que eles são os únicos que ela pode chamar de amigos em toda a academia. Ela acrescenta que está bastante satisfeita o relacionamento deles, mas Coulson pergunta sombriamente se as coisas mudariam se ela tivesse mais amigos. A garota não consegue entender por que ele tem essa expressão no rosto, mas definitivamente ele não parece bem. Depois de um tempo, ela já está caminhando pelo corredor do dormitório feminino, e acha que talvez Coulson não pense assim, já que seu trabalho é afastar as pessoas que querem fazer amizade, mas ela não pode deixar de pensar que seria ótimo fazer amigos. De repente, ela nota uma pilha de caixas na sua frente prestes a cair nela. A garota estende as mãos a tempo e consegue impedir, mas de repente a estudante carregando as caixas exclamou alegre que ela é exatamente quem ela estava procurando, e a estranha diz que ela é muito mais fofa que os rumores dizem. A garota se chama Jane, a nova colega de quarto de Lia, que voltou à academia depois de uma licença familiar. Jane é 2 anos mais velha que ela, mas também está em seu último ano de estudo, então elas acabaram na mesma turma. No quarto, Lia diz que está muito feliz em conhecê-la, enquanto Jane explica um pouco tímida que reconheceu seu nome quando olhou para a placa no quarto. Lia sugere que não conversem de maneira tão formal, já que está acostumada a falar com todos os seus amigos normalmente. Jane acha que seria desconfortável, mas Lia explica que ela não quer ser tão formal com sua colega de quarto. Ela estende a mão para ela e lembra que agora viverão no mesmo quarto, então devem estar o mais confortável possível. Jane concorda, e sugere que realmente será melhor. Lia tem uma sensação boa sobre sua nova colega de quarto, e agora nova amiga. No dia seguinte, a garota acorda de repente com a luz do sol, falando que ela geralmente acorda depois das 12 nos fins de semana. Jane pede desculpas por acordá-la sem querer, e depois observa cuidadosamente uma Lia sonolenta. Assim que a garota se vira para ela, Lia percebe que Jane está se preparando para ir a algum lugar. A garota continua a olhá-la pensativa, e de repente ela desperta, declarando em voz alta que quase ficou sem palavras. Ela pergunta se Jane está voltando para casa, mas ela responde que não, e se tivesse ela se arrumaria tanto que Lia nem teria lhe reconhecido. Ela explica que precisa comprar algumas coisas antes de ir para a academia, então vai ter que sair um pouco. Se espreguiçando, Lia entende, e percebe que Jane deve ter saído às pressas para não trazer suas coisas junto. Jane pensa um pouco então ela se vira e pergunta se Lia não quer ir junto. Ela começa a rondar a garota, imaginando que ela não vai às compras porque geralmente dorme até tarde, então Lia acaba aceitando o convite. O mercado está lotado como sempre, e muitas pessoas começam seu dia de folga fazendo compras.
Jane tem que arrastar Lia pela metade do caminho já que a garota ainda não está completamente acordada, mas ela se anima imediatamente quando chegam, ficando muito empolgada em caminhar por uma rua movimentada. Ela agradece a Jane, reconhecendo que às vezes é bom simplesmente passear. A garota fica vermelha, mas diz que não há nada pelo que agradecer, já que é ela quem deveria ser grata. De repente ela levanta as mãos, gritando alto que elas devem comprar tudo. As duas observam tudo empolgadas, então acabam comprando tudo que chama sua atenção, seja um belo cachecol estampado ou uma garrafa de vidro que serve de decoração de mesa. Lia sabe que se estivesse andando sozinha ela não prestaria atenção em nada, mas essa é uma viagem de compras com uma amiga. De repente, ela nota que muitas pessoas na cidade estão comprando um certo biscoito. Jane pergunta se ela quer um, e Lia garante que não, mas pensa que talvez sua nova amiga goste de doces. Então ela muda de ideia, então se oferece para ir em frente comprar alguns, e quando chega, ela percebe que por algum motivo todos os biscoitos estão em forma de corações. Ela não percebe os muitos cartazes dizendo para ela dar os biscoitos à pessoa que mais gosta. Lia escolhe diferentes sabores, enquanto Jane não pode deixar de pensar que ela parece muito com um gatinho fofo. Depois de coletar os biscoitos, Jane pergunta se Lia tem um tipo ideal de rapaz, e ela responde que não, mas gosta de rapazes simpáticos. A garota pergunta com horror se apenas ser gentil é o bastante, então Lia responde que ele não pode ser feio, mas ainda deve ser gentil. Ela se vira para Jane, e explica que caso contrário ela simplesmente o ignoraria. Ela decide continuar a conversa e faz a mesma pergunta para ela, então a garota diz que o principal para ela é que possam conversar bem, mas acha difícil encontrar alguém que seja fácil de se comunicar. De repente, Jane pergunta se tem algum rapaz interessante em seu círculo social que ela seja próxima, e sugere que talvez tenha algum amigo de clube. Lia diz que Fiora é um rapaz bastante bom, mas ela nota a expressão estranha no rosto de Jane. A garota fica muito chocada, enquanto ela não consegue entender o motivo. Lia começa a se desculpar dizendo que ela entendeu tudo errado, já que ele é apenas um amigo para ela. Mas Jane continua horrorizada, e Lia percebe que a conversa foi para a direção errada, então ela decide que é melhor voltar e comer os biscoitos. Naquela mesma noite, na academia, Jane vai a uma reunião com seu cliente para revelar todas as informações. A garota reconhece que Lia é uma boa pessoa, e ela até que seria uma boa amiga, então ela realmente se odeia por ter que fazer isso com ela. De repente, no corredor, ela vê uma sombra, enquanto se aproxima do homem que ela veio encontrar. A garota faz uma reverência para ele, e como esperado ela avisa que se mudou para o mesmo quarto que Lia, confirmando que ela relatará tudo o que acontecer no futuro. Enquanto isso, Coulson fica ao luar, ouvindo atentamente o relatório sobre Lia. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Clube da Academia.